que diz assim, que tem uma mamãe com medo de dar comidinha em pedaços para bebê dela que já tem 11 meses, né? O que eu posso dizer para essa mamãe? Que não precisa ter medo ou receio. Muitas vezes, talvez o seu medo seja porque a sua bebê engasgue, né? Tenta fazer a transição entre o creme e o pedacinho mais lentamente. Ou então, deixar com que a sua bebê coma sozinha. Como assim comer sozinha? Com a mão, né? Por que você não oferece para ela frutinha picadinha, diferentes frutinhas no mesmo prato? Assim, você vai estimular com que ela coma sozinha, que ela estimule a alimentação e que ela também desenvolva a coordenação motora e que você consiga perceber que tipo de frutinha ela mais gosta, porque provavelmente ela vai comer primeiro aquela que ela mais gosta. A única coisa que você tem que lembrar é que os pedacinhos, os pedaços da fruta tem que ser bem pequenininho. Tudo bem? Vamos lá, vou ler uma outra pergunta aqui. Olha, tem uma outra mamãe perguntando como que ela faz para saber se o bebê está comendo o suficiente, né? Essa pergunta é uma pergunta muito relativa. Por quê? Porque cada bebê come uma quantidade diferente. E como você vai saber se ele está comendo muito ou se ele está comendo pouco? Bom, só vou saber se ele está comendo muito ou pouco a hora que ele recusar o alimento. Ele comeu um tanto daquele alimento e depois de um tempo ele começa então a recusar aquele alimento durante a refeição. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que ele já está satisfeito, né? Então a gente não precisa oferecer mais nada. Estão me perguntando também como eu faço para melhorar o sabor dos alimentos ou da papinha, da comidinha oferecida para os bebês. Bom, o que a gente tem que lembrar é que nós podemos usar temperos. Que tempero? Alho, cebola, alecrim, manjericão e muitos outros temperos que a gente encontra por aí. A única coisa que a gente não deve usar, que deve evitar, são condimentos apimentados, porque provavelmente o bebê vai recusar e não vai gostar. Assim como a recomendação também é não usar sal. Por isso a importância dos outros temperos, para realçar o sabor dos alimentos, evitando assim o uso do sal. Tudo bem? Vamos lá, mais uma pergunta. Que a bebê fica durante a semana, desculpa, na escola, e nos finais de semana ela recusa o almoço e a janta em casa. Aí a mamãe me pergunta se é porque a comida é congelada. Olha, mamãe, acredito que não, mas eu não sei assim te dizer que se sim ou se não. Por quê? Porque eu não sei como você congelou essa comida. Qual a consistência que a comida ficou depois que você congelou ela? Ela mudou a consistência? O legume está mais poroso, com uma consistência menos crocante do que ele deveria ser, com uma coloração diferente? E o que ela come na escola? Né? Isso é uma coisa muito importante que nós precisamos saber. Será que na escola você tem um controle do que ela come? A escola te fornece um cardápio do que a sua bebê está comendo? Isso é uma coisa que nós temos que acompanhar na escolinha. Se não conseguirmos diariamente, mas pelo menos semanalmente, para saber o que está acontecendo na alimentação do nosso bebê. Por que ele come na escola, ou a escola diz que ele come, e em casa ele não come? Alguma coisa está estranha. Ou será que eles colocam sal na comida? E aí, a hora que você chega em casa e prepara a papinha direitinho, ela não come porque a sua papinha não tem sal. E aí tem menos gosto do que ele está acostumado. Todos esses fatores podem ser avaliados. Tá bom? Vamos lá, mamães. Mais uma pergunta.
Tem uma mamãe perguntando quantas vezes, de quanto em quanto tempo ela tem que dar comida para o bebê. A recomendação é que o bebê faça uma refeição a cada 3 horas. Mas nós temos que lembrar que a recomendação de complementação alimentar varia de idade para idade. Com 6 meses, nós vamos dar uma frutinha, né, na hora do almoço. E depois, com o passar dos dias, nós só acrescentamos mais uma frutinha. Depois, com 7 meses, a gente faz a introdução do que a gente chama de papinha salgada, mesmo que ela não contenha sal, lembrem-se, né? E que deve ser oferecida, então, 2 vezes para o bebê, intercalando, então, com a papinha de fruta e o suco de fruta também. E com o passar, né, dos meses, a alimentação complementar vai sendo oferecida mais vezes ao bebê. O que as mamães não podem esquecer é que os bebês ainda estão sendo amamentados e que a amamentação continua sendo importantíssimo para esses bebês, até aproximadamente os 2 anos de idade, certo? Eu sei que é extremamente difícil mamães que trabalham fora de casa conseguir amamentar até o 2º ano de idade, mas a gente tem que tentar fazer o máximo que a gente pode, né? Espera aí que apareceu mais uma perguntinha aqui. Uma mamãe perguntando se depois que a bebê chega em casa, a bebê tem 11 meses, né? Ela chega em casa por volta das 18 horas e a mamãe dá leite para ela, oferece o peito, né? E a mamãe está perguntando se pode introduzir alguma coisa diferente disso para bebê. Olha, você pode oferecer, por exemplo, às 18 horas, a janta se ela não jantou na escola ainda e deixar para dar o peito na hora que ela for dormir, por exemplo. Que isso conforta e faz com que a bebê durma mais rápido, inclusive, e tenha uma noite de sono um pouco mais tranquila. Agora, se ela já jantou na escola por volta das 17, sei lá, 16h30, 17 horas, e ela chega em casa às 18, você pode oferecer uma frutinha. Com 11 meses, a gente já pode dar pãozinho para o bebê. Então, você pode oferecer um lanchinho ou uma frutinha para esse bebê. Quem sabe um mingauzinho? Que a gente chama de muesli, que é um purezinho de fruta misturado com aveia e outros cereais, né? Que é uma coisa um pouco mais docinha, que provavelmente o bebê não vai recusar. E depois oferece o peito na hora que for dormir, tá? Se alguém precisar ainda de alguma receitinha ou alguma outra dica, então depois entre em contato comigo que eu estou à disposição para falar com vocês, tá bom? Um beijo para todas e muito obrigada por participarem e por tirarem as suas dúvidas. Tchau, até a próxima.